E é isso, crianças. Hoje nós vamos responder a um comentário e vamos falar do grande inimigo do mundo e para o terror de alguns, para a alegria de outros, para o aprendizado de uns poucos, nós vamos discutir um pouco sobre os sistemas que regem este mundo e por que é que eu os critico tanto. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, de yoga, de meditação, dos caminhos para a consciência e de como a gente se torna hoje melhor do que fomos ontem, amanhã melhores do que nós somos hoje. Há um tempo atrás eu recebi um comentário, bastante irônico, é verdade, dentro de um vídeo específico lá que eu falava sobre aquele caso do Monark. Eu vou ler o comentário, eu vou responder o comentário, mas eu vou pedir que você, de direita principalmente, e de esquerda, respire fundo, tome um ar, porque não é só sobre isso que eu vou falar no vídeo. Então, a mensagem do vídeo tem a ver com autoconhecimento, pelo amor de Deus, e nós vamos falar sobre o possível inimigo do mundo. Então, para fomentar essa discussão, concordando ou discordando comigo, escreve aqui embaixo, deixa seu joinha, diz joinha, manda para seus amigos, me xinga de coxinha, de mortadela, de comunista safado, do que você quiser, mas só escreve aqui embaixo para a gente fomentar essa discussão. Não estranhe se eu discordar de você e te responder. É assim que filosofia funciona. Porque sabe o que é engraçado, Matheus? Eu falo assim, escreve o que você acha aqui embaixo. Aí a pessoa escreve e eu discordo. Aí eu respondo com uma discordância e eles dizem, então não é para comentar, porque se você não concorda e só dá patada, chupa o ar, cospe o ar. O fato de eu falar pra você, comenta, vamos discutir, já tá abrindo a possibilidade de eu discordar de você. E eu vou discordar com veemência. Eu sou uma pessoa veemente, não sou? Sim. O Matheus tava teimando aqui comigo agora, eu quase levantei pra dar um... Larry, you can't just... Mas eu vou te falar, é porque o Matheus dá motivo, cara. Aí todo mundo vai falar assim, como ele é bonzinho. Não é. Porque ele é aquele pior tipo de teimoso, sabe, Isa? Se você achar aquele gato, você me bota aqui. Sabe aquele gato que você vai falar assim, não, e ele vai olhando pra você e fala assim, pá! Derruba as coisas e fala assim, esse é o Matheus. Bom, vamos ao comentário do tio. Então, o cara disse assim, Gui, seu conteúdo é muito importante, mas reticências, preciso dizer uma coisa, reticências. Você sempre usa a palavra capitalismo e me parece que sempre, num contexto crítico, não entendo o porquê. Já vou te explicar porquê, mas vamos lá. Sem o capitalismo, nem o óculos que você usa, nem o óculos que você usamos, existiria. Nem o equipamento que você usa, nem o YouTube que você usa, existiria. Calma. O problema do mundo é a esquerda e os vermelhinhos, mundo afora, que controlam e financiam a mídia e quase todos os políticos por aí, não eximindo... acho que você tá... não eximindo a direita, é claro. Meritocracia é tudo, no mundo prático e espiritual. Abraço, querido. Nossa, respira fundo e todo mundo que teve um pouco de comichão com essa mensagem, mandem abraços quentinhos pro Sandro. Vamos lá, parte a parte. Por que é que eu critico o capitalismo? Ora, porque é o sistema financeiro e político que está sendo usado, é o sistema vigente. Se nós estivéssemos numa monarquia feudal, eu criticaria a monarquia feudal. Se a gente estivesse num sistema comunista, eu criticaria o sistema comunista. Aí alguém vai dizer assim, no sistema comunista você não poderia ter direito à opinião. Não sei não. Da onde você tirou que todo sistema comunista é uma ditadura? Aí já vai vir enxurrada de groselha. Sim, as experiências que a gente tem na China, em Cuba, são ditatoriais, mas até então você pode considerar, por exemplo, as experiências de social-democracia na Europa absolutamente livres, e não são comunistas, mas são experiências de esquerda, são experiências de justiça social que as pessoas criticam. Tanto é que deu espaço pra gente louca, que nem a Marine Le Pen, pra concorrer, mas tá bom. Por que é que eu critico, então, o capitalismo? Porque é ele quem está rolando agora. E o que eu critico nele? O hiperconsumismo, a hiperindividualização, a depredação dos nossos biomas. Então, assim, meu caro, respira fundo. Olha bem como a gente trata o planeta. Sério mesmo que você vai dizer pra mim, a essa altura, que isso não tem a ver com capitalismo? Que o fato da gente desejar produtos sem cessar, como se esses produtos fossem sinônimo de felicidade, que isso não é danoso? Que a gente tem essa sede insaciável por mais e mais e mais e mais, não é danoso num planeta de recursos finitos, isso não é deletério?
Eu vou te levar para dar um passeio, então, nas ilhas de plástico que tem no Pacífico. Eu vou te levar, por exemplo, para ver as toneladas de roupas que os americanos, por exemplo, mandam tão abnegadamente para a África, como se estivessem fazendo um bem, e é tudo o lixo que eles não consomem mais e que eles estão mandando para o terceiro mundo da forma mais escrota possível. Vou te levar para dar uma passeada na Índia e ver como que é que eles tratam o lixo deles. Isso tudo é produto do capitalismo, do hiperconsumo. Fora o fato de que essa hiperindividualização, essa hiperpadronização, homogeneização da felicidade, como se felicidade fosse um produto, como se felicidade fosse aquilo que você consegue consumir no YouTube a partir de certos padrões, de certos influencers, fosse o modelo de felicidade a perseguir. E uma vez que você não conquiste isso, você não tem sucesso, e uma vez que você não tem sucesso, você está fadado à infelicidade, ao fracasso. E aí a gente tem essa pandemia de depressão, de pânico, de ansiedade, de etc e tal. Nossa, dá para eu destrinchar um universo de coisas que o capitalismo tem produzido de ruim. Não estou negando que a troca de mercadorias, o livre mercado, em algum momento lá na antiguidade, permitiu o diálogo e o intercâmbio entre as ciências, permitiu certo progresso social, permitiu o exercimento de certas liberdades. Quando você lê a letra do que o John Locke, por exemplo, escreveu, a ideia do liberalismo ela é muito positiva. No papel, tudo é muito positivo. O que o John Locke escreveu é tão positivo quanto o que o Marx escreveu é positivo. Um criticando o outro, tendo pontos de vista diametralmente opostos, mas ambos aspirando um bem para a humanidade. E aí você de esquerda e de direita pode convulsionar quanto quiser, mas o fato é, esses dois teóricos estavam visando um bem para a humanidade, cada um à sua maneira. O que eu estou querendo dizer é, como é que eu não vou criticar o capitalismo se ele é fundamentalmente o que venceu? É tão patente isso que teve um pensador, um filósofo, economista japonês, que escreveu o fim da história, né? Dizendo, olha, o liberalismo ganhou depois que caiu o Muro de Berlim, então, assim, o mundo inteiro vai se apaziguar, vai vir uma grande panaceia, porque agora todo mundo vai dançar ciranda em torno dessa forma de consumir e tudo mais. E não é o que está rolando. A gente está vendo escalada de autoritarismos e de discursos que a gente achava que já tinha vencido, a gente está vendo retrocessos em termos muito basilares do que é convívio humano, do que são direitos humanos, baseado nessa ideia de insegurança por conta das crises que o capitalismo gera sistematicamente. As crises e as faltas no capitalismo são sistemáticas, são previsíveis, inclusive, porque você gera escassez, e dessa escassez você gera desigualdade, tem esse discurso safado sobre meritocracia, que não é verdadeiro, e aí a gente tem um ambiente de conflito e de guerra eternos. Então, minha crítica ao capitalismo é porque ele é o sistema vigente. Eu tenho minhas críticas aos sistemas socialistas e comunistas e tudo mais. É muito louco você ser tão polar assim, de achar que haja um problema para o mundo. E esse é o tema central do vídeo, mas eu vou ainda terminar de te responder. Sem o capitalismo, nem os óculos que você usamos existiriam. Mentira! Os óculos que nós usamos são produto da criatividade e da inventividade humana que antecedem a esse sistema de produção e de consumo. Sim, mas o óculos que eu estava usando no começo do vídeo é, sim, produto da hipermassificação dos produtos, né? Ele vem dessa coisa da hiperindustrialização. Então, nesse caso, o meu óculos de sol é produto do capitalismo, essa roupa que eu estou usando, etc e tal. Mas, assim, é porque ele é o sistema vigente. Em outros sistemas, os seres humanos também eram inventivos, também eram inteligentes, também produziam coisas, e os óculos, inclusive, não foram inventados durante o capitalismo, foram inventados antes, e a única coisa que o capitalismo fez foi massificar isso. É uma coisa positiva? Sim, mas se você tem um sistema mais igualitário, um outro sistema de economia que também produz benesses para os seus cidadãos, como, por exemplo, um sistema de saúde mais equânime, que fornece óculos, que não precisa ser com a haste XYZ, mas óculos que funcionam para a pessoa, então o teu argumento cai por terra, pronto e acabou. Outra coisa, você está dizendo que o YouTube não existiria sem o capitalismo. Mentira! A internet, o YouTube e essas formas de comunicação massificadas começaram, inclusive, por conta da Guerra Fria, por conta do militarismo, por conta da ânsia de comunismo e capitalismo de gladiarem entre si e criarem meios para se sobrepor um ao outro. Meu Deus, o YouTube não existiria, mas o YouTube sim é produto do capitalismo. Então, a China tem um regime socialista muito particular e lá eles têm o próprio YouTube deles. Mas é controlado pelo Estado. O fato é que existe um programa, um negócio de streaming lá. E assim, querido,
O YouTube também é controlado. O YouTube censura o que a gente fala. Vai falar um palavrão aqui, vai falar o nome de uma marca, ou usar o trecho de um filme ou de uma música, e você vai ser sumariamente cortado. Tem um monte de canal que estava fazendo coisas incríveis, excelentes, em termos de educação, de um monte de coisa. Pega o canal do Castanhari. E essas pessoas são podadas, vedadas de uma forma sem igual. E vim dizer, ai, nossa, existe liberdade nessas novas formas de startup, também é delírio. O problema do mundo é a esquerda. Nossa, agora sim. E os vermelhinhos mundo afora que controlam e financiam a mídia e quase todos os políticos por aí, não eximindo, é claro, a direita. Vamos lá. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. O que você chama de vermelhinhos? Do que é que você está falando? Vamos lá, com argumentos sólidos. Você acha mesmo que existe uma conspiração socialista querendo controlar o mundo? E vamos lá, por partes. O que é socialismo? Na base. O que é esquerda? O que são os vermelhos? Como é que eles estão controlando o mundo? Que vai vir com olavismo pra cima de mim, cara? Vai procurar a sua turma, sério. Do que você tá falando? Não sei. Esse é o grande tema deste vídeo. Não há um inimigo do mundo. Existe, sim, um inimigo da humanidade chamado avidya, ignorância. É essa insistência de querer achar fora um inimigo que se produz dentro. A minha crítica ao capitalismo também vem dessa exacerbação do egoísmo, dessa vontade sistemática de individualizar o sujeito e de fazer com que ele faça uma competição voraz e assassina contra os seus semelhantes. O outro não é mais um alter ego, um outro eu, o meu irmão, para eu andar de braços dados e construir um mundo novo. O outro é meu concorrente. Essa é a ideia da meritocracia. E o mundo não funciona necessariamente assim. Do que é que você tá falando? Quem são os vermelhinhos? Mano, que coisa maluca! Sério, essa altura do campeonato, a gente tá discutindo esse tipo de coisa, estamos de novo na década de 60? Para começo de conversa, sim, tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem gente mau caráter em todos os polos, mesmo, e pessoas são ruins. Sistemas são o que são. Eu não considero, e meus amigos da filosofia ficam putos comigo quando eu falo isso, eu não considero que a esquerda tem o monopólio do bem e da bondade, e dos valores e das virtudes. E eu também não considero que a direita tampouco. Eu vejo todos esses sistemas como absolutamente anacrônicos e falhos. Ah, mas o comunismo é muito melhor. Nossa, todo mundo veio aqui me encher o saco. Teve um pessoal de esquerda falando que, olha, dá para provar por A mais B que em todos os casos o comunismo está a favor da ecologia, está a favor disso, daquilo. Então, só que quando a gente tenta colocar na prática, ele não funciona. Até agora, não rolou. Aí vocês vão querer argumentar e eu vou dizer o seguinte, sabe por que não funcionou? E eu tô com o Krishnamurti nessa. Porque não há sistema, ou crença, ou dogma, ou caminho extrínseco ao sujeito que vai fazer com que ele mude o mundo. Então, a galera de esquerda vai dizer assim que não existe tal coisa como revolução de si. E eu acredito que a revolução de si é a única possível. Não estou dizendo que essa revolução do sujeito ela seja uma revolução alienada e excludente da vida prática. Ao contrário, o sujeito só vai participar de maneira mais caridosa, inteligente, útil, vigorosa da vida social se ele for capaz de introjetar essas mudanças em si mesmo. Não vai rolar se ele só for de uma forma patronizing, de uma forma condescendente, conduzido a isso. Ele vai ser só um papagaio. O Krishnamurti fala com muita propriedade. Inventem os ismos que vocês quiserem. Se o ser humano não tiver a seriedade e a sobriedade para transformar a si mesmo e entender que não há um problema fora, não há vermelhinho ou azulzinho causando problema do mundo, é você, sujeito, criando narrativas atrás de demônios e fantasmas que não existem, que impedem o mundo de ser um lugar mais razoavelmente feliz. Enquanto isso não acontecer, o mundo vai continuar vítima da sua própria tragédia. Por quê? Porque os mesmos barões e imperadores do capitalismo que estão ali especulando com a vida das pessoas a troco de ações que não significam nada e causando essa tragédia do hiperconsumo, seriam facilmente substituídos por todos esses líderes que dizem buscar um mundo mais justo e igualitário, se fossem colocados no lugar deles, sem o preparo de caráter, de vida, sem a solidez de valores para ocupar uma posição de liderança. E não entendi o que você falou. Estou dizendo o seguinte... A pessoa que está numa posição de liderança e é má e está fazendo o diabo com todo mundo,
talvez ela só está fazendo diferente porque ela tem o poder, porque a pessoa que está criticando lá embaixo, talvez só esteja criticando porque não está na posição de destruir. É isso que o Paulo Freire, agora, nego, vai vomitar, né, arco-íris ou sangue, né? É o que o Paulo Freire diz, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Ué, é isso. Quando não há um sistema de educação que transforme o caráter do sujeito, que o revolucione de dentro para fora e o instile a pensar no outro como seu semelhante, o outro vai ser sempre seu inimigo, vai ser sempre seu adversário, e quando ele tiver um mínimo de poder, aquele que era oprimido vai se tornar opressor, fatalmente. E é por isso que eu também acho, de certa forma, que certos sistemas, a esse momento da humanidade, são utopias inviáveis. Porque a gente está tirando da equação quanto que o ser humano é imprevisível, ganancioso e medroso. Quanto que a gente é covarde nas nossas aspirações. E o quanto, inclusive, né, na forma mais Aldous Huxleyana do Admirável Mundo Novo, a gente criou a droga, a gente criou o soma para esse nosso mundo, que é essa tela que você está me assistindo agora. As pessoas estão aí absolutamente entorpecidas nesse mundo de entretenimento barato, de consumo fácil, né, em que você tem na palma da tua mão um shopping center para comprar o que você quiser, tem um cinema inteiro para assistir qualquer filme, tem uma biblioteca para ler qualquer livro, então você está anestesiado, porque todas as suas necessidades estão artificialmente contempladas aqui. Você vai lutar pelo quê? Se você não levantar a cabeça e olhar para o mundo de delusão, de egoísmo, de fragilidade emocional, de impostura emocional que a gente tem criado, se você não olhar para a realidade tal qual ela é, o mundo vai continuar a mesma caca que a gente está vendo. Por fim, você disse assim, meritocracia é tudo no mundo prático e no mundo espiritual. Lorota tremenda. Primeiro, no mundo espiritual, quem é você para falar sobre isso? Desculpa, da onde você baseou isso? Porque... provavelmente você é espírita, porque esse comentário desse jeito, assim, meritocracia espiritual, evolução, é coisa de espírita. Só que o espiritismo gosta de se basear em Jesus, né? Que vai falar que você vai colher o que você plantou, etc e tal. Só que Jesus fala, do começo ao fim dos evangelhos, de graça, de favor imerecido. Que se Deus não estende sua bondade aos homens, sem eles merecerem, a gente tá tudo lascado. Essa coisa positivista do espiritismo de dizer que tudo é uma balança, como um banco, não rola no mundo espiritual. Nenhum mestre que eu admiro, Ibinara, Abhishankara, Abhinavagupta, nenhum deles vai falar de meritocracia dessa forma consumista New Age que a gente fala agora. No mundo prático, também não funciona. Sim, eu acredito que um monte de gente é acovardada, amedrontada e quer sim se escorar nos outros. Eu acredito que tem gente mau caráter, que tem gente aproveitadora, mas... tem também muita gente boa, mas muita gente boa mesmo, que não tem uma chance na vida, porque a corrida não é igual. Porque você dizer para mim de meritocracia, quando você está querendo, por exemplo, comparar um homem hétero, cis, herdeiro de família rica, né, branco, da Faria Lima, você quer comparar a trajetória dele com pensa aí, uma mulher trans, preta, da favela, e que de família completamente disfuncional, sem herança, sem nada, essa pessoa pode ser muito mais inteligente, muito mais capaz, muito mais esforçada, mas ela não vai ter as mesmas chances desse cara aqui. O mundo não vai oferecer as mesmas chances para ela. Um mundo, inclusive, racista, doente e anacrônico, abominável que a gente vive, no qual, inclusive, aquele publicitário, uns 30 anos atrás, o pai do cara lá Oh, meu Deus do céu. Deixa eu lembrar o nome dele, rapidinho. Não vou lembrar o nome do cara, o publicitário Zé Mané, que falou por que não tem mais pretos na televisão e na publicidade, porque os pretos querem ser como brancos. Olha que demência. Assim, então, veja... o que eu acho? Sim, existe um grau para a meritocracia dentro do próprio sujeito. Ele superar a si mesmo, né? O ser humano que supera a si mesmo dá sentido à própria vida. Dizer que ele vai conquistar tudo o que ele busca pelo próprio mérito e pelo próprio esforço é delírio. É delírio mesmo. E essa é a grande lição da Bhagavad Gita. Eu já cansei de falar aqui. A lição do Karma Yoga faz tudo o que você puder fazer da melhor forma, com o maior capricho, com o maior zelo, pela tarefa, pelo prazer de fazer bem feito. Os frutos dessa ação não te pertencem, porque às vezes você vai fazer tudo certo e vai dar tudo errado. E no caso do mérito espiritual, isso não funciona assim.
As grandezas no contexto espiritual se dão por outros tipos de amadurecimento e por outros tipos calendoscópicos, isto é, mutantes, plásticos, de evolução. Não é uma coisa reta, de jeito nenhum. O amadurecimento espiritual se dá por iluminuras, que tem muito a ver com esforço, tem muito a ver com dedicação e mérito, mas tem muito a ver com graça, com a bondade do divino, através da intercessão de mestres, através da intercessão de professores, da bondade de seres que olhem para você naquela sua condição rastejante e falam, eu vou estender minha mão para você. E isso, que é o que todos os mestres vieram fazer para nós, é um exemplo prático de como é que a gente transporta espiritualidade para a vida diária. E isso é revolução de si. Não se alienar para o mundo, galera de esquerda que acha que quando se fala de revolução pessoal, obrigado pessoal New Age por estragar tudo que eu estou tentando fazer esses anos todos. Quando a gente fala de revolução pessoal, a gente está falando de alienação, a gente não está falando de, transforme a si mesmo e o mundo que se dane. Ao contrário, essa revolução mude o teu olhar para considerar o outro como teu semelhante, perceba-o como parte integrante da tua vida e faz alguma coisa prática para mudar a tua realidade. Esse é o caminho. Não tem vermelhinho ou azulzinho que seja inimigo do mundo. O inimigo do mundo é a ignorância do ser humano, que leva à ganância, que leva à repulsa. Essa ignorância é a mãe de todos os sofrimentos, é a mãe dos kleshas, como disse o Patanjali. A vidya é de onde decorrem todos os outros tipos de sofrimento. Dele decorre a asmita, a autoafirmação, o ego, eu primeiro, o outro é meu inimigo. De asmita vem raga, né, apego, pra mim, tudo pra mim, eu quero mais. A irmã gêmea de raga, a irmã gêmea da avidez é a aversão, então o ódio, a repulsa, o outro é o culpado do meu sofrimento e por fim o medo da morte. Eu não dou conta da impermanência da vida porque eu estou repleto de ignorância e desse ensimesmamento. Por isso que eu critico isso tudo. Se fosse outro sistema, eu o criticaria da mesma forma. E você, se quiser se vacinar contra as demências das coisas que as pessoas propagam por aí, por favor, discorde de mim, mas discorde também das outras fontes. E refuta o que eu estou falando com fonte, com argumento, com material de leitura. Eu dei um monte de coisa aqui, eu fui jogando um monte de referência. Me dá as suas. Isso é pensamento crítico, para você não cair nas mãos de fake news e desse ódio que estão instilando na gente, que é artificial, mas é concretamente muito danoso e muito perigoso. O ódio, o objeto desse ódio aos comunistas e tal, é artificial. Não existe um perigo comunista. Mas, fundamentalmente, o que o ódio causa dos dois lados é absolutamente real e tem gente que está se interessando muito em manter os polos cheios de ódio uns dos outros. Seria saudável que você não caísse nessa. Essa é a grande mensagem que eu queria deixar com esse vídeo, assim. O inimigo do mundo é a ignorância do sujeito, que impede ele de ver que espiritualidade, inclusive verdadeira, não pode excluir o outro, não pode excluir a vida prática e não pode crer que haja um inimigo fora desse que tá aí, ó, fuçando na tua cuca. Papa Purusha, se você não sabe o que é, depois pesquisa, Papa Purusha mora dentro do teu umbigo, tá? Até mais. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.